Uma das coisas mais surpreendentes da física quântica é que ela vai contra a nossa compreensão da natureza no dia a dia. Esperamos que as coisas de um evento sejam encontradas perto do evento, certo? O cogumelo nuclear, por exemplo, surge no local da explosão de uma bomba atômica. A essa relação se dá o nome de princípio da causalidade local, que foi formulado por Einstein em resposta à mecânica quântica. Mas um dos aspectos mais surpreendentes da mecânica quântica é exatamente o que os físicos chamam de não localidade. Coisas que têm suas propriedades emaranhadas, geralmente partículas, levam a circunstâncias em que as relações entre elas são tão fortes que aparentemente não importa a distância, para que a medição de uma afete a outra. Algo que Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância. Como a não localidade é difícil de conciliar com nossa visão cotidiana do espaço e do tempo, Einstein pensou que deveria haver algo além da mecânica quântica que predeterminasse o comportamento dessas partículas, um esquema de variáveis ocultas que pudesse explicar os efeitos não locais da teoria, mas manter algo que Einstein chamou de realismo local. Em 1964, John Stuart Bell propôs um experimento para demonstrar que as teorias que satisfazem o princípio da causalidade local não descrevem as propriedades de um par de sistemas quânticos emaranhados. Em um teste de Bell, duas partículas distintas, A e B, cada uma contém uma parte de um sistema quântico emaranhado, por exemplo, um dos dois qubits. Cada parte escolhe uma das duas medições possíveis para realizar em seu qubit e registra o resultado da medição binária. As partes repetem o processo várias vezes para acumular estatísticas e avaliam uma desigualdade de Bell usando as opções de medição e os resultados registrados. Espera-se que sistemas governados por modelos de variáveis ocultas locais obedeçam à desigualdade, enquanto sistemas quânticos podem violá-la. No início dos anos 1970, John Francis Closer, que recebeu o Prêmio Nobel de Física no ano passado, e Stuart Friedman realizaram um primeiro teste prático de Bell. Em seus experimentos, os dois pesquisadores conseguiram provar que a desigualdade de Bell é de fato violada. Mas eles tiveram que fazer certas suposições em seus experimentos para poder conduzi-los em primeiro lugar. Então, teoricamente, Einstein ainda poderia estar correto em ser cético quanto à mecânica quântica. A discussão pode finalmente ter chegado ao fim. Um grupo de pesquisadores realizou um teste de Bell sem brechas. A equipe construiu uma instalação nas passagens subterrâneas do campus da Universidade ETH em Zurique, na Suíça. Em cada uma de suas duas extremidades, há um criostato contendo um circuito supercondutor. Esses dois aparelhos de resfriamento são conectados por um tubo de 30 metros de comprimento com o interior resfriado a uma temperatura pouco acima do zero absoluto. Antes do início de cada medição, um fóton de micro-ondas é transmitido de um dos dois circuitos supercondutores para o outro, de modo que os dois circuitos fiquem emaranhados. Os geradores de números aleatórios decidem então quais medições são feitas nos dois circuitos, como parte do teste de Bell. Em seguida, os resultados da medição de ambos os lados são comparados. Depois de avaliar mais de 1 milhão de medições, os pesquisadores mostraram com altíssima certeza estatística que a desigualdade de Bell é violada nesta configuração experimental. Ao mostrar que objetos mecânicos quânticos distantes
podem ser muito mais fortemente correlacionados entre si do que é possível em sistemas convencionais, os pesquisadores forneceram mais uma confirmação para a mecânica quântica. Em outras palavras, eles confirmaram que a mecânica quântica também permite correlações não locais em circuitos elétricos macroscópicos e, consequentemente, que circuitos supercondutores podem ser emaranhados em grandes distâncias. Isso abre possibilidades de aplicações interessantes no campo da computação quântica distribuída e da criptografia quântica. É a primeira vez que pesquisadores conseguem realizar este experimento usando circuitos supercondutores, considerados candidatos promissores para a construção de poderosos computadores quânticos. Os testes também têm um significado prático. Podem ser usados em criptografia, por exemplo, para demonstrar que a informação é realmente transmitida de forma criptografada, explica Simon Storrs, da equipe de pesquisa. Existe 1,3 tonelada de cobre e 14 mil parafusos em nossa máquina, bem como uma grande quantidade de conhecimento de física e know-how de engenharia. A princípio, seria possível construir instalações com distâncias ainda maiores da mesma forma. Essa tecnologia poderia, por exemplo, ser usada para conectar computadores quânticos supercondutores a grandes distâncias, conclui Andreas Wallraff, professor de física do estado sólido da ETH. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias não locais sobre ciências.